Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nessa segunda-feira de bastante calor aqui no Brasil Central para mais um programa Conexão Campo Cidade, ao lado dos meus colegas de bancada, Antônio da Luz, José Luiz Tejon e o Geraldo Borges da Abraleite, que vai estar conversando conosco um pouquinho sobre o contexto e os desafios da produção do leite no Brasil. E daqui a pouco o Roberto Rodrigues também estará aqui conosco. O Geraldo está tendo alguns probleminhas técnicos que está sendo solucionado. Enquanto isso, Antônio, a mídia hoje publicou um sucesso estrondoso aí da Expo Inter, né, que é uma feira internacional hoje, de relevância para o agro, não só da América Latina, mas como também até do mundo, e com presença de muitas autoridades, muitos estrangeiros, muitos agricultores, pecuaristas, toda a cadeia do agro, e uma notícia muito boa que foi um recorde, né, de comercialização de negócios ao redor de 7,98 bilhões, e só em máquinas e implementos agrícolas 7,3 bilhões. Antônio, Tejon, vocês que vivenciaram aí esse momento, o que vocês gostariam de acrescentar aí sobre a feira? Antônio? Bom, além de tudo isso que você citou, nós tivemos a presença do Tejon na Expo Inter, que foi a presença VIP mais difícil de chegar perto. Eu não consegui dar um abraço do Tejon, tirei foto do Tejon, postei no nosso grupo, porque só consegui chegar perto do Tejon por foto, porque o pessoal não deixava chegar perto dele, era uma coisa, caía noutra. Foi uma festa maravilhosa, foi uma feira muito bonita. Nós tivemos um tempo muito bom também, que nos ajudou, bem clima de Expo Inter, né? Frio, calor, chuva, tempo seco. A Expo Inter tem as 4 estações do ano ao longo da semana. Segunda-feira, a segunda-feira da feira, quando eu cheguei lá, estava 3 graus a temperatura. E teve momentos que a temperatura chegou em 30 ao longo da semana. Então, eu imagino que foi a amplitude térmica, foi bastante legal. Mais do que os negócios, Marcelo, a Expo Inter tem uma característica. Ela é uma conexão entre campo e cidade. Por isso que eu acho que nós temos que um dia fazer uma conexão campo-cidade da Expo Inter. Porque nós temos a visita de mais ou menos 1 milhão de pessoas. As pessoas da cidade vão para a Expo Inter. A Expo Inter é um passeio de família, onde as pessoas vão lá, tanto no dia de semana como no final de semana, o marido, mulher, filhos, o pessoal se diverte lá, conhece os animais, conhece as máquinas, interagem entre a agricultura e a pecuária. Eu acho que a Expo Inter ela deixou uma mensagem bastante bacana de resiliência do produtor rural, do setor primário. Nós tivemos 2 anos, infelizmente, consecutivos de estiagens, mas mesmo assim o volume de negócios foi bastante robusto. Se somarmos, lembrando que nós temos 2 feiras aqui no estado bastante grande, a Expo Inter e a Expo Direto, e que somadas dá um volume estrondoso de negócios, muitas pessoas de outros estados fazendo negócios aqui também, mas também foi um momento de discussão, de reflexão. O assunto do leite foi bastante discutido, está havendo uma preocupação bastante forte por parte dos produtores rurais, muitas demandas, algumas muito oportunas que devem ser levadas em consideração adiante, outras precisam ser melhor calibradas. Agora, o fato é que o assunto leite também foi muito importante, não é à toa que hoje nós estamos aqui com o Geraldo, um amigo de longa data, um grande conhecedor do setor, para ouvi-lo. Tivemos também um momento onde saiu uma nova linha para as cooperativas auxiliarem no financiamento de produtores que foram atingidos por estiagem, para que a safra de 24 venha cheia. Tivemos discussão também muito forte sobre o vazio sanitário, que é um assunto que está dando uma enorme dor de cabeça no Brasil inteiro, aqui não é diferente. Então, a Expo Inter, como de costume, ela se prestou
para se fazer negócios, se prestou para se fazer discussões de temas importantes para o setor, e ela se prestou principalmente para que as pessoas se reencontrem, façam a sua networking, aprendam, ensinem, e ela se prestou também para conectar pessoas do campo e da cidade num ambiente único, onde há um congraçamento entre aqueles que moram no campo, produzem no campo, e aqueles que têm um avô, que tinha um pai, uma mãe que estavam no campo, que hoje estão na cidade e vão lá atrás das suas raízes, das suas origens. Então foi uma festa muito bacana, Marcelo. Legal. Tejon, as suas impressões, Tejon. Bom, primeiro, assim, eu não encontrei o Antônio, então fiquei triste, mas eu soube que ele estava por lá, uma presença marcante. Mas olha, amigos aqui, o Geraldo já está com a gente, o Antônio, Marcelo, eu gostei muito, porque já fazia uns 4, 5 anos que eu não ia ao Expo Inter, e eu tenho dado aulas na França, então eu costumo ir ao Salão de Agricultura de Paris. E a Expo Inter é o que é mais parecido com o Salão de Agricultura de Paris. Porque você tem famílias, crianças, você tem os animais, você tem os terroirs, muita comida, muita bebida, a moda, ou seja, você tem ali um ambiente realmente integrando campo com cidade. Extraordinária Expo Inter. Eu participei de uma maneira muito corrida também, lá na Casa RBS, de 3 eventos muito legais. O evento das cooperativas, onde o Darcy, presidente da Alcergues, Antônio, falou a meta do cooperativismo gaúcho de dobrar de tamanho até 2027, crescendo em associados, crescendo em movimento econômico, financeiro, dobrar o cooperativismo de tamanho. Um outro evento de agricultura familiar, muito legal, e aí, como eu ganho presente, se vocês não, eu ganhei da Annelise Scheib, da Annelise, lá em Esteio, viu, Antônio? Duvido, você não ganhou. Eu ganhei a coisa mais deliciosa do mundo, o pecantone. É um panetone de nozes pecan. Ela foi me levar lá com o marido, a Anê, o Carlos, e disseram, mostra lá no programa, mostra. Então, pessoal, Annelise, agricultura, família, que coisa maravilhosa. Que panetone de nozes, pecantone. É claro que eu ganhei, Tejon. Claro que eu ganhei. Eu só O trouxe Carlos o Scheib folheto e a aqui. Annelise são meus amigos. Eles me subornaram com o pecantone para ver se eu conseguia fazer eles chegarem em você para entregar o pecantone. Mas olha, Eu fui Antônio, subornado. eu estou trazendo o folheto, porque o pecantone eu já comi. Então eu trago aqui folheto. Annelise, obrigado. E um evento da agricultura familiar muito legal, porque hoje o nome mais bonito que você tem na relação com a cidade é Famílias Agrícolas. Famílias Agrícolas é um nome extraordinário, e foi um encontro ótimo, também com o pessoal lá da FUBRA, da Associação dos Fumicultores, que é o melhor modelo de integração que eu conheço no país, no mundo, e acho que aqui dá uma provocada no Geraldo. Eu acho que se a turma do leite olhasse como o pessoal do tabaco se organiza, nós daríamos um salto espetacular aí nas relações, em todas as cadeias produtivas. Então, encantador, muita gente, famílias, filhos, crianças, um espetáculo, Marcelo, um espetáculo realmente a Expo Inter deste ano. Legal, Tejon, parabéns aos gaúchos por essa brilhante feira. Eu já estive aí algumas vezes, esse ano não pude estar, mas fiquei com uma inveja boa de vocês aí com o pecantone aí, né? E tenho certezas que vocês deliciaram um produto de altíssima qualidade e sabor. Marcelo, Geraldo, deixa eu aproveitar uma coisa. Pessoal, quem tem produtos deliciosos, manda para nós aqui. Nós recebemos, damos um merchan e a gente come os produtos. Pode mandar, mesmo. Porque nós adoramos receber produtos dos terroirs brasileiros, viu? É isso mesmo. E bebemos também, viu? Comemos e se for de beber, bebemos. Ô, Geraldo, a gente está muito feliz com a sua presença aqui, você enriquece a nossa roda aqui e a gente quer te ouvir, mas a gente quer te desafiar aqui um pouco também, viu, Geraldo?
Então, a gente queria começar te ouvindo um pouquinho como que está o contexto do leite atual no Brasil, quais as grandes dificuldades e quais as ações que estão sendo feitas pela associação, pelos produtores, para a gente reverter esse quadro momentaneamente desfavorável para a cadeia do leite. Marcelo, o prazer é todo meu, um prazer estar com vocês, velhos amigos aí, Antônio da Luz, Tejon, são todos muito queridos e um prazer estar nesse programa, uma honra para a gente poder contribuir, bater um papo. A sua pergunta inicial aí não é uma pergunta, daria para a gente ficar aqui um mês falando, né, Antônio da Luz, que conhece bem como que é complexa a nossa cadeia produtiva do leite, ela é talvez a mais complexa de todas, por ela ser extremamente pulverizada, né, em praticamente todos os municípios brasileiros, algo em torno de 98, 99% dos municípios se produz leite, de todas as formas, todas as maneiras. Então ela é muito heterogênea também, não só pelos produtores serem diferentes na forma de produção, porte, mas também na parte da industrialização. Só para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 1.800 estabelecimentos que beneficiam leite sob algum tipo de inspeção, federal, estadual ou municipal. Então dá para ter uma ideia do tamanho do universo, do tamanho que é essa cadeia produtiva do leite. E por ser tão heterogênea e pulverizada, é muito difícil de se conseguir colocá-la nos eixos e colocá-la para funcionar realmente com competitividade e não sofrer como o momento que nós vivemos hoje, que é um momento em que as importações predatórias de leite do Mercosul estão desestimulando e desestruturando a nossa cadeia. Mas estou aqui à disposição, estou vendo aí nosso querido amigo e grande ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, entrar. Queria dizer, ministro, que é um prazer, uma honra estar aqui com todos vocês, todos amigos queridos. Oi, Geraldo, boa tarde. Prazer é nosso estar com você aqui. Boa tarde, Antônio, Marcelo, Tejon, obrigado a todos os amigos aí. Semana passada, conversei com o Geraldo sobre esse assunto e estava preocupado com o que tem que ser feito para impedir essa comissão predatória contra nós. Ô Geraldo, eu estava no Chile esse final de semana e eu tive o prazer de visitar algumas vinícolas e eu vi lá uma movimentação muito interessante nos produtores de vinho para descomoditizar o produto deles, tipo vinho orgânico, vinho de agricultura regenerativa, vinho vegano, ou seja, vinho de diferentes uvas, diferentes misturas, diferentes características agrícolas, etc. Será que se o leite caminhasse por essa vertente de segmentar os diferentes tipos de leite, os diferentes tipos de produção, a gente não poderia capturar mais valor e criar alguma diferenciação nessa cadeia produtiva que tem momentos desafiadores? Marcelo, é muito bem observado e isso já vem acontecendo de uma certa forma, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Mas nós podemos ver aqui, por exemplo, que o leite A2 foi regulamentado recentemente, inclusive por um trabalho da Abraleite, junto à Anvisa e o Ministério da Agricultura, e depois da sua normatização, ou melhor dizendo, depois que conseguimos criar uma regulamentação específica para que a gente pudesse ter a rotulagem desse produto e ele poder ser comercializado, vem crescendo, mesmo que lentamente, vem crescendo a oferta desse produto, que é o leite A2, que tem um valor agregado, e com certeza ajuda nesse aspecto que você colocou, de tirar um pouco da commodity, mas a gente tem que entender que o Brasil tem um volume grande de produção. Nós produzíamos até o ano passado, em média, 34, 35 bilhões de litros anualmente. E, como eu disse, muito pulverizado em 98 ou 99% dos municípios, e por um número de propriedades muito grande. O último censo do IBGE nos trouxe um número que chegava próximo a 1.172.000 propriedades produtoras, sobre todos os portes e formas de produção. Aqueles que agregaram valor, por exemplo, com os artesanais, que não são só queijos, tem iogurte, tem
requeijão, ricota, tem uma série de produtos lácteos artesanais que também estão desenvolvendo. Inclusive, centenas desses produtores no Brasil só se mantiveram na atividade nos últimos anos porque eles partiram para essa agregação de valor, partiram para algum tipo de produto específico com valor agregado que viabilizou a sua atividade. E nesse trabalho, a Abra Leite, apesar de ter só 6 anos de existência, ela logo no início ela criou as comissões de trabalho, as comissões que ela tem temáticas dentro da associação, em que dentre elas nós temos a comissão dos artesanais, a comissão do leite A2, a comissão do leite orgânico, e que desenvolve esse trabalho junto a entidades como a própria Embrapa Gado de Leite, a própria Embrapa sede aqui em Brasília, a Embrapa, outras unidades da Embrapa Brasil afora, e que a gente vem desenvolvendo esse tipo de mercado, agregação de valor, para que possa trazer alguma viabilidade, principalmente para os pequenos. Aqueles médios, a tendência é se tornarem grandes, os grandes é cada vez maiores, isso até batemos esse papo, né, ministro Roberto Rodrigues, agora, semana passada, e a visão nossa é que no Brasil tem o leite social e o leite econômico. Então, dentro da cadeia, vão ter que se criar maneiras de viabilizar, principalmente os pequenos que estão nesse leite social. São milhões de empregos, não só dos agricultores que produzem leite, agricultores da agricultura familiar, mas também milhares de pequenos que não usufruem das benesses do PRONAF, né, do Programa Nacional da Agricultura Familiar. Então, a gente tem uma cadeia um pouco complexa. Isso que você colocou, Marcelo, é interessante, né, um modelo bacana aí que você trouxe de vinícolas no Chile, e, de certa forma, pode ser mais incrementado e mais trabalhado, sim, para permanência na atividade. O que a gente percebe que aconteceu no mundo inteiro e a gente entende é que pequenos volumes de produção sem escala, que a grande maioria dos produtores brasileiros, não conseguirão persistir naquele modelo de fornecer leite a um laticínio, a uma cooperativa, pelo fato de que o leite, quando se fornece para um laticínio, ele é pago em centavos, ou seja, ele é um produto que não dá para permanecer na atividade com o custo de produção elevado que a atividade oferece ao produtor, sem ele ter uma escala de produção. Então, é um caminho, uma saída para os pequenos, agregar valor de alguma forma. Ou ele vai ter que se tornar médio com vistas a ser grande um dia. Não tem como o pequeno ser eternamente pequeno. E aí nós temos um economista muito bom aqui, que é o Antônio da Luz, que pode nos dar uma força nisso, mas a nossa visão é que há necessidade, como em qualquer negócio, como em qualquer empreendimento, qualquer empresa, de se ter um crescimento. O pequeno ele não pode ficar a vida inteira pequeno produtor. E o médio tem que tender também a ser grande, e o grande cada vez mais inovar e trazer mais escala de produção, porque isso é um mercado competitivo, e o leite foi assim no mundo inteiro. A história do leite, nos Estados Unidos, na década de 60, nós tínhamos 2.800.000 produtores. Hoje não chega a 40 mil produtores nos Estados Unidos. É um exemplo que a gente pode levar. E o Brasil só não vai caminhar para isso se nós conseguirmos manter, com a preocupação social, os pequenos na atividade. Talvez essa maneira de agregar valor seja o melhor caminho para não se perder tanto no caminho, como a gente tem perdido no Rio Grande do Sul, que é o estado do Antônio aí, que vocês estavam falando, da Expo Inter, a Emater de lá mostrou um estudo que nos últimos anos 50% aproximadamente de produtores de leite saíram da atividade. Então isso mostra que a nossa preocupação tem até estudos comprovando isso, como em matéria do Rio Grande do Sul. Tejon? Muito bem. Eu tenho acompanhado um pouco esse assunto, Geraldo. Inclusive, conversando com a Maria Antonieta, né, que é membro da Abra Leite, e depois eu levei um papo com alguns representantes da indústria. E eu senti que há uma belíssima desorganização estrutural do sistema de agribusiness no leite. E ao conversar com o laticínio, eles me contaram, escuta, quem compra leite não é só laticínio. O setor de farinha, o setor de massas, o setor de chocolate, Sorvete. essas indústrias, o Cacau Show, meu ex-aluno, Alexandre, maior franquia de chocolates do mundo hoje, ele compra leite. E aí, o pessoal dos laticínios diz, olha, essa turma está inclusive, eles importam, eles vão buscar um supply chain
onde tem qualidade e custo competitivo. Então o sistema do leite é um sistema muito desorganizado. E talvez onde existam as cooperativas, como uma cooperativa Santa Clara aí do Sul, né, para dar um exemplo, esse sistema seja mais bem orquestrado. Porque uma coisa é o modelo que nos trouxe até aqui, consolidações, etc. Mas existe um movimento social gigantesco no planeta Terra de não permitir que pequenos agricultores e famílias agrícolas diminuam, porque eles são fundamentais para o combate à pobreza, à miséria e à fome no planeta Terra. Então, fiquei com uma sensação, e também no papo com o setor industrial, não existe, quer dizer, eu pensei até que as 4, 5 maiores laticínios do Brasil detivessem 70%, 80% do mercado. E lá não é, isso não é. Você me confirma, Geraldo. Sabe que não. Ele é muito pulverizado. Mas tem vários compradores de leite que não é necessariamente ali o laticínio, outros setores industriais. Então, me parece que nós temos uma desorganização. E um outro ponto. Eu estou aqui com um copo, onde eu tomei, eu devia ter guardado para tomar aqui na frente. Tomei um pouco de leite aqui. Era comum, antigamente, a gente tomar um copão de leite. Hoje não é mais. Os americanos fizeram a campanha do bigodinho. Foi o que mais de positivo se fez para o consumo de leite no mundo, aquela estratégia lá. Então, eu acho que está faltando uma orquestração da cadeia produtiva e, necessariamente, está faltando propaganda. Tome leite, beba leite. Isso aí está desaparecendo da juventude, das crianças, e a gente mesmo aqui, já velho, que devia obrigatoriamente tomar 2 copão por dia, a gente acaba não tomando. Eu acho que precisa botar o setor industrial na parada, o setor comercial na parada e uma organização de cadeia produtiva. João, concordo com você plenamente no que você colocou. O setor precisa ter uma união maior, o setor precisa pensar em cadeia. Nossos elos, são 3 elos da produção, da industrialização e da comercialização. Eles nunca sentaram à mesa, nunca se organizaram. A primeira iniciativa nesse sentido foi com a ex-ministra Tereza Cristina, ainda no seu mandato, no último ano de exercício do seu mandato, que nós fizemos a primeira Semana Nacional do Leite. Primeira Semana Nacional dos Lácteos. E foi uma campanha praticamente pífia, porque nenhuma das entidades do setor e nenhuma empresa do setor quis fazer um trabalho parecido com o Got Milk que você citou dos Estados Unidos, que realmente foi e ainda é a maior campanha em todo o mundo em relação à divulgação do leite como alimento saudável, incentivo ao consumo do leite. Precisamos desenvolver isso, precisamos sentar mais à mesa, essa é uma princípio colocando. A gente teve um primeiro contato, uma primeira reunião com a Abras, Associação Brasileira de Supermercados, logo no começo da pandemia, em 2020. Em 2021, no final, em novembro, nós conseguimos fazer essa semana, com o apoio da ministra Tereza Cristina, trabalho dentro do Ministério da Agricultura, e o grupo, de certa forma, pela primeira vez, se uniu, apesar de não investir em campanha publicitária, só foi feito a nível sociais, mas já foi um primeiro passo dado. E eu acredito, João, muito nisso, acho que você está coberto de razão. O agro nosso, eu sempre disse isso, nesses 6 anos de Abraleite, a gente sempre colocou que o nosso agro fica muito mal, ele se comunica internamente razoavelmente bem, ou até bem, mas muito mal para fora do setor. Nós não conseguimos fazer campanhas, nós não conseguimos fazer um marketing bem feito até hoje, mostrando para a sociedade, mostrando para a população, para o público consumidor, por exemplo, as virtudes desse alimento, a responsabilidade com a qual nós produzimos, seja ela ambiental, seja ela em relação a bem-estar animal, seja ela em relação ao lado social, que nós empregamos milhões de pessoas diretamente, são quase 5 milhões de empregos em produção de leite, e milhões de postos de empregos indiretos no campo e nas cidades. Daí vem aquela importância que você acabou de comentar, que no mundo inteiro a agricultura familiar tem o papel de trazer um equilíbrio
não só no campo, com essas famílias permanecendo no campo, mas também um equilíbrio nas cidades, porque se nós temos a saída desses produtores para a cidade, com certeza aumenta as filas de programas sociais, de Bolsa Família, etc., o que para nós, para o nosso país, se isso vier a acontecer, vai ser pior, vai ser muito ruim. Então a gente tem que trabalhar assim, o setor tem que se entrosar melhor. Eu acho que você tem razão, Tejão. Geraldo, uma coisa que eu ouvi nessa conversa com a indústria é que o preço cai, mas não está sendo repassado para o consumidor. Eu não sei se você confirma isso. A internet falhou, não sei se para todos, mas para mim eu não ouvi, que o preço cai, mas... A informação é, o preço do leite caiu, mas não foi repassado para o consumidor final. Perfeito, não se viu isso nas gôndolas dos supermercados. Não chegou na ponta do consumidor. Isso. Então, quem paga o preço, por um lado, numa ponta, é o produtor que teve seu preço rebaixado e não está conseguindo sobreviver na atividade, a grande maioria, muitos trabalhando no vermelho, alguns já saindo da atividade, alguns não, muitos saindo da atividade, e a outra ponta que paga essa conta é o consumidor que não viu diferença nas gôndolas do supermercado. Então, realmente, é um problema sério. Nós sabemos que essas importações predatórias, elas beneficiam um número pequeno de empresas, algumas da indústria, outras do varejo, do atacado, até a sorveteria andou importando leite em pó do Mercosul, aproveitando o momento. Mas é em detrimento de milhares de indústrias de laticínio e cooperativas que não estão importando e que estão sofrendo com os produtores esse momento de entrada recorde desde agosto do ano passado, mas com recorde de importações desde abril desse ano. E o que é pior, com todo o movimento, todas as reuniões que nós fizemos em Brasília, conscientizando os ministérios, a Casa Civil, o governo de uma maneira geral, nós tivemos a notícia que agosto superou as importações de julho. Então isso para nós é muito ruim, porque a gente espera que se crie uma solução, como a gente conversou muito nos últimos 3 meses, uma solução rápida para se contornar o problema e sanar essa saída enorme que está acontecendo de pessoas da atividade, pessoas abandonando e que não voltarão. Um produtor, quando ele sai da atividade, ele não consegue refazer o seu rebanho, as suas matrizes, seu plantel de matrizes, ele não consegue voltar à atividade. E junto com ele vão ali postos de empregos, né? Geralmente famílias que moram, residem na propriedade produtora de leite. Quando se tira um posto de emprego da pecuária leiteira, você pode saber que você está tirando ali uma família. Caiu o nosso amigo Geraldo. Roberto, você, Roberto. Então, Marcelo, bom, eu tive uma conversa longa com o Geraldo na semana passada, e leite é um produto complexo que é perecível, com tudo que é perecível. Mas tem 3 vertentes fundamentais para o leite. O primeiro é escala. Tirar 20 litros de leite por dia realmente é complicado para poder sobreviver economicamente. Segundo é tecnologia. Tem que aumentar a produtividade, senão a coisa não vai para frente. O terceiro é a agregação de valor. Esses 3 temas são fundamentais para que o leite avance, e foi assim no mundo inteiro. Então, infelizmente, essa questão da importação predatória, o Geraldo, eu pergunto, Geraldo, mas esse é subsidiado? É subsidiado, sim, subsidiado na Argentina e no Uruguai. Então, não tem cabimento, o governo não pode fazer isso, o governo não pode proteger o produtor da Argentina e do Uruguai. Tudo bem, Mercosul é importante, estou a favor, queremos que a agricultura cresça, tudo bem. A posição do governo é defender o produtor brasileiro, não o produtor do Uruguai e da Argentina. Não tem nada contra o produtor Uruguai, mas não o governo brasileiro defender o produtor estrangeiro. Então, é uma questão complicada de política pública que tem que ser respeitada. Antônio? Eu acho que o ministro tocou num ponto central e nevrálgico, Marcelo. Todo mundo sabe, eu sou um economista liberal e, como tal, sou absolutamente favorável ao livre mercado. Não tenho nada contra importações, absolutamente nada contra exportações, muito pelo contrário. Acho, às vezes, que a concorrência faz um bem maior do que um sócio, porque nos estimula a crescer e a melhorar. Agora, dito isso, quem defende livre mercado defende livre concorrência e um mercado justo. Eu não posso concorrer com alguém que está sendo subsidiado. Isso não é livre mercado.
Isso não é livre mercado. Isso é alguém que arranca na corrida antes do tiro. Ou seja, o cara não deu o tiro e o meu adversário já partiu na corrida. Então, e é isso que está acontecendo. Nós temos um subsídio direto e nós temos um subsídio indireto por parte da Argentina. Mas antes de entrar nesse ponto, eu quero dizer também que temos um tema de casa, tá? Nós precisamos melhorar a produtividade. O presidente Geraldo está correto. Vai haver uma concentração, vai haver, inexoravelmente vai haver. Talvez seja importante que haja para a sobrevivência do setor. Eu não consigo salvar todas as árvores, mas eu salvo a floresta, porque senão o Brasil vai virar um país importador de leite. Nós temos que aumentar a produtividade, nós temos que melhorar nosso produto, não há dúvida. A agregação de valor, ela ajuda, não tenha dúvida. Mas imagina se todo produtor de leite resolver agregar valor e fazer queijo. Vamos fazer o que com tanto queijo? Ou seja, nós precisamos que aqueles que podem fazer um processo de agregação e tenham canais de distribuição que assim o façam, mas tem que alguém produzir a matéria-prima. E aí, então, dito isso, eu volto no seguinte ponto. O governo brasileiro está sendo negligente com os produtores de leite. Negligente e está sendo irresponsável também, porque nós temos um produto que está entrando no Brasil com um subsídio direto e um subsídio indireto, que é a mudança na taxa de câmbio. Imagina você ter uma taxa de câmbio de $400 por 400 pesos por dólar, que é um absurdo, né? E aí, de uma hora para outra, vira 650. O produto fica de graça para quem está importando. Então, esse desarranjo na economia argentina causou isso. Isso não foi feito de maneira premeditada, muito pelo contrário, mas é fato, torna o produto competitivamente mais atrativo de maneira desleal. E como se não bastasse subsídio, isso é inaceitável. E sabe o que e para terminar, sabe o que me deixa mais revoltado? É que o governo brasileiro não toma nenhuma atitude, e a razão é simples, está protegendo os produtores argentinos por causa da eleição na Argentina. Esta é a realidade. O governo federal brasileiro está trocando os produtores brasileiros pela eleição na Argentina, e é bom que os produtores brasileiros de leite saibam disso, eles estão sendo moeda de troca numa eleição. Ô, Antônio, eu concordo com o que vocês disseram aí. Agora, eu acredito que nós temos na cadeia produtiva do leite um dever de casa para ser feito, né? Eu acho que o Tejon provocou ali o Geraldo, e o Geraldo admitiu que a cadeia produtiva como um todo tem um certo nível de desarticulação, né? As coisas não estão bem articuladas e planejadas, e nós temos também um razoável nível de não acesso à tecnologia, consequentemente de ineficiência produtiva, custos mais altos, né? Produtividade menor, falta um pouco mais de adoção de genética mais avançada para a produtividade também ficar maior, suplementação alimentar. Então, é um conjunto de coisas, né, mas que precisa ser feito também, porque eu penso, o que você disse, Antônio, faz muito sentido, está correto. Agora, isso é igual aquele aluno que está com a nota baixa e quer passar de ano, né? Aí o professor vai ver se ele fez o dever de casa, e o dever de casa não foi feito, né? Então, eu acho que tem essa situação conjuntural, que você colocou muito bem, que está penalizando o produtor brasileiro, mas tem um dever de casa que nós precisamos fazer de avanço tecnológico, de produtividade, de geração de valor, de nichos de mercado, que foi o que eu disse na pergunta inicial lá para o Geraldo, que eu acabei de ver esse final de semana lá no Chile. Os caras do vinho sofrem concorrência também de vinho de diferentes partes da América do Sul, da Europa, e estão se mexendo, estão fazendo uva, cultura da uva regenerativa, é vinho orgânico, é vinho vegano e etc., para tentar achar nichos de mercado para melhorar a sua rentabilidade. Então,
existe um outro ponto também, que foi dito aqui ainda, que a cadeia do leite tem que ficar atenta, é o seguinte: tem muito médico e muito nutricionista falando que adulto não pode consumir leite. Então, isso gera queda de demanda. Então, nós temos que esclarecer isso melhor para a população. Por exemplo, houve uma época que se falava que o ovo fazia mal para a saúde. Aí, a cadeia do ovo foi na universidade, fez pesquisas e conseguiu provar que o ovo é um grande aliado para a saúde humana. Eu acredito que a cadeia do leite tem que se preocupar com essas questões para poder promover evolução de demanda, porque se nós tivermos mais demanda, a chance de nós termos êxito será muito maior. O café também, Marcelo. Na década de 80, tinha uma história no mundo que o café fazia mal para a saúde. Houve uma mudança gigantesca na percepção do café. E o café é um produto genial. Você pode pagar 15 euros uma xícara, dependendo do lugar, eu já paguei, e você paga aqui do lado do metrô 50 centavos um cafezinho na Dona Maria, aqui na porta do metrô. Então, você tem uma capilaridade brutal com o café, e o consumo per capita cresce. Estar tomando um copo de café numa Starbucks é a coisa mais transada do mundo. É cool, é legal, é genial. Então, está faltando para o leite um trabalho decente de estruturação e de estratégias de marca. O consumo per capita caiu, a gente não toma mais leite e fica aí 1.176.000 produtores de leite no Brasil, onde a grande maioria pequenos que não podem passar por esse sofrimento pelo qual estão passando. Roberto? Eu acho que o ponto está tratado com clareza, o Geraldo já deu as informações corretas e as demandas necessárias, mas o ponto central é aquilo que o Antônio e eu já apontamos anteriormente aqui. O governo de um país não pode proteger produtores de outro país em detrimento dos seus produtores. Isso é básico, né? Uma traição ao nosso produtor rural brasileiro. Sobretudo, se essa proteção for devida, como o Antônio deixou muito claro, a uma questão política eleitoral. Então, não tem cabimento, nós não podemos aceitar isso e é preciso colocar isso a todo vapor na mídia. O produtor rural brasileiro tem problema? Tem. Tem problema de tecnologia? Tem. Problema de escala? Tem. A questão do valor? Tem. Temos que evoluir na cadeia produtiva do leite, senão muita gente vai cair fora. O geral está certinho. Ou faz as coisas acontecer, ou vai como acontecer no mundo inteiro. No mundo inteiro. Eu me lembro, quando eu era presidente da Aliança Mundial de Cooperativas, a Dinamarca tinha centenas de cooperativas, pequenos países com centenas de cooperativas, tinha 3, 4 no mesma cidade. Foram juntando, não foi ficar uma cooperativa só. Dominou o mercado completamente de uma forma cooperativa, sem fazer dumping em relação aos produtos. Então, esse é um tema que é mais ou menos irrecorrível. Tecnologia melhora a produtividade, melhora a renda, faz a escala, a agregação do valor. Tem que fazer isso aí, mas proteger o estrangeiro em detrimento do nosso, isso é uma coisa que o governo não pode fazer. Amigos, saiu na semana passada o crescimento do PIB aí do segundo trimestre e o mercado imaginava 0,3 em relação ao trimestre anterior e veio 0,9. E quando compara o agronegócio do segundo trimestre com o segundo trimestre de 2022, o agro cresceu 17%. Então, o setor continua com um crescimento bastante vigoroso, né? Apesar de que, comparado o segundo trimestre com o primeiro, houve um ligeiro decréscimo por causa do peso da safra de soja no primeiro trimestre, mas o agro vai muito bem, vai muito forte. As projeções hoje para o superávit da balança comercial do Brasil já estão ao redor de 90 bilhões de dólares e só o agro deverá entregar aí cerca de 120 bilhões aí de superávit, né? Ou mais.
Então, aí fica evidenciado a relevância desse segmento e é muito importante que todo o público urbano saiba quanto o agro significa para a economia do nosso país. Marcelo, eu queria, tratando desse assunto, mas não sem antes concluir aquele ponto que eu trouxe do arroz, do leite, um assunto complexo nunca tem solução trivial, né? É um conjunto de coisas e eu tenho a mais absoluta convicção que nós temos um tema de casa sim para fazer, nós temos que fazer o dever de casa para tirar notas mais altas. Acho que a indústria está numa situação que deveria olhar mais para essa questão do consumo de leite. Tivemos um ator aí bastante conhecido dizendo um monte de coisas horríveis a respeito da produção de leite, e ele só fala esse tipo de coisa porque tem espaço, e não existe espaço vazio, alguém está ocupando. Na ausência das indústrias e do setor falando do produto de maneira positiva, alguém ocupa falando de maneira negativa. Então é importante que as indústrias coloquem um pouco a mão no bolso para falar melhor do produto. Quanto ao nosso PIB, Marcelo, mas isso, agora a gente podia estar vendo tudo isso. O governo não tem o direito de fazer o que ele está fazendo com o produtor brasileiro, usando ele de moeda de troca nas eleições da Argentina. Agora, quanto ao PIB, nós crescemos 17%, sim. Foi um belíssimo crescimento, não tenha dúvida. Por que caiu de um trimestre para o outro 0,9%? Porque nós tínhamos crescido 21% no primeiro trimestre. É natural que só por rodar o modelo lá de ajuste sazonal já poderia ter caído 0,9%. Então, o que importa é que em relação ao mesmo período do ano passado, nós crescemos 17% no segundo trimestre. No primeiro trimestre, em relação ao primeiro trimestre do ano passado, tinha crescido 21%. Eu pergunto, qual país do mundo tem um setor crescendo assim? Qual? Não tem, é só o Brasil. Então, a agropecuária está dando uma contribuição bastante positiva, está ajudando, e me preocupa um pouco, Marcelo, porque pelo segundo trimestre consecutivo, nós tivemos uma redução dos investimentos, não no agro, mas os investimentos na economia, segundo trimestre consecutivo, isso preocupa. O que se deixa de investir hoje é o que nós vamos deixar de crescer amanhã. Outra coisa que me preocupou, indústria de transformação, segundo trimestre com resultado negativo. Então, a indústria de transformação entrando em recessão. Nós, por outro lado, quando nós olhamos o ambiente macro, e sobretudo a postura, de novo, não quero aqui monopolizar o assunto do governo, mas os dados saíram, né? Nós tivemos, de novo, déficit orçamentário, de novo. O Brasil já está com um déficit orçamentário de mais de 400 bilhões de reais esse ano. Nós só fizemos superávit em janeiro, 99 bi, e depois em abril, 25 bi. Depois só fizemos déficits. O nosso resultado orçamentário, ele está muito parecido com aquela época do segundo governo Lula e início do governo Dilma, que nós vimos onde é que deu. Então é importante também, tá, olhar para essas questões fiscais. O Banco Central não consegue baixar taxa de juros se o governo tiver aumentando o gasto do outro lado. Por que se aumenta juro? Para enxugar a economia. Mas se eu estou enxugando a economia, a base monetária, e o governo está largando com gasto, eu estou fazendo um trabalho que não vai dar certo. Então, sim, tivemos um crescimento muito bom, mas temos que atentar para os nossos temas de casa para sustentar esse crescimento no longo prazo, sobretudo nos outros setores da economia. Eu queria passar aqui uma notícia que fala com a cidade, tá certo? Primeira página do Estadão de hoje. Aqui. Primeira página do Jornal Estado de São Paulo de hoje. Cooperativa de crédito avança e já está representando praticamente 7% dos depósitos e com metas, né, objetivo de chegar a 20%. Na primeira página do jornal O Estado de São Paulo. Lá na Expo Inter, o presidente da Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul disse: vamos dobrar de tamanho até 2027. A OCB está dizendo: vamos dobrar de tamanho, vamos a 1 trilhão de reais de faturamento e vamos a praticamente 30 milhões de brasileiros no sistema. Então, eu estou achando que os lugares onde tem pequeno agricultor que está faminto, sinceramente, é porque está faltando cooperativa.
ou está faltando, como, aliás, a gente viu no setor do tabaco, eles têm um sistema de integração lá de um século, que é bem feito. Né? Mas onde tem situação de pobreza, de miséria, abandono, é porque está faltando cooperativa. As cooperativas vão no sul, informação do Darcy aí, o presidente, vamos dobrar de tamanho até 2027. Na capa do Estadão, cooperativas de crédito crescendo, ou seja, atraindo público urbano. Então, ou seja... João, e há 10 anos... Fantástico. João, há 10 anos atrás, essa participação das cooperativas de crédito era de 2 e pouco, 2, alguma coisa por cento. Quer dizer, então, elas, em 10 anos, elas mais do que dobraram de participação. Então, é um desempenho fantástico e é um exemplo muito bem colocado por você. A gente que anda pelo Brasil aí, vê o papel das cooperativas de crédito, é um papel fundamental, importantíssimo, e esse crescimento, ele não vem por acaso, porque enquanto os grandes bancos estão fechando agências, as cooperativas de crédito estão abrindo agências, estão fazendo visitas a clientes, fazendo corpo a corpo, porque as soluções digitais são importantes? São, mas nada substitui o contato humano, um aperto de mão, um abraço, ouvir que o cliente precisa, e esse tipo de trabalho está sendo um grande diferencial para as cooperativas de crédito. Eu ganhei este livro, Marcelo, do Márcio Porte, Cooperativismo Financeiro. Extraordinário livro. Comecei a ler, Roberto, você que é o nosso mestre número 1 do setor, comecei a ler a história. Fantástico o livro do Márcio, que ele é presidente do Conselho de Administração do Sicredi Sul-Sudeste. Coisas da história que eu desconhecia. As missões gaúchas aí, com jesuítas, tiveram fundamentos cooperativos, coisas encantadoras da história. E aí você vê a notícia aqui, no jornal, crescendo, você vê a meta do cooperativismo, e você lê um livro como esse, olha, onde tem problema, Roberto? Eu acho que a gente podia bater o martelo. Onde está com problema aí de pequeno, de tudo, não tem cooperativa. Esse é o grande drama. E está aqui. Parabéns, Márcio. Tejon, lindo livro, cara. Tejon, Marcelo, Antônio, esse tema é um tema que é muito próximo a mim, eu conheço bem esse tema. Eu fundei a Cooperativa de Crédito em Guariba em 1974, sempre acreditando que era um modelo que permitiria ao Brasil agrícola caminhar com as próprias pernas, independizando do governo e dando melhores chances para que os bancos públicos fizessem outras atividades. Pois bem, era proibido. O Banco Central negava tudo para os cooperativas de crédito, tudo. Chamava-se Os Não Pode do Banco Central. O Antônio era conhecido Mário Cruz Guimarães, um grande líder cooperativo gaúcho, que foi meu professor no Cooperativa de Crédito. E aí, o que aconteceu? Na Constituinte, eu era presidente da OCB, nós decidimos colocar na Constituição brasileira, trabalhamos para isso enormemente, um artigo que tirasse a desconfiança do crédito e desse ao cooperativo de crédito isonomia em relação ao sistema financeiro privado e público brasileiro. E fizemos isso. Aqui, história. Foi um artigo que nós escrevemos na OCB, apresentado por um deputado federal chamado Paulo Roberto Cunha, do Rio Verde, em Goiás, abrindo o projeto foi aprovado na Constituição brasileira, e tem um artigo na Constituição que dá isonomia às cooperativas de crédito da sistema financeiro. Com isso, o Banco Central foi proibido de vetar a cooperativa de crédito. E, ao contrário, o Banco Central teve uma boa posição, que o Roberto Campos, presidente atual, estimula muito, criou mecanismos de fiscalização e apoio para impedir mutreta no crédito de crédito. É dinheiro de cooperado. Então, os créditos de crédito tiveram um crescimento espantoso graças a 88, a Constituição brasileira, que lançamos esse projeto aí. Devemos ao Paulo Roberto Cunha, que era um deputado goiano, que lançou o projeto, e vencemos depois com parlamentares que nos ajudaram muito. E aí houve um trabalho extraordinário, e o Antônio dos Gaúchos, o meu assessor parlamentar foi o Virgílio Périos, que era professor da Unicino, no Rio Grande do Sul, foi presidente da UCERGS, o nosso Mário Cruz Guimarães, sucedido mais tarde por um funcionário, um aluno dele, brilhante também, iam a Brasília, fizemos um lobby, conseguimos colocar esse tema na Constituição. Depois disso, as coisas começaram a se organizar, o Banco Central trabalhando a favor do crédito, e
Em 2006, fizemos um outro lance, que o Marcelo falou, agora o TJ também falou. Nós abrimos, no Ministério da Agricultura, abrimos a filiação. Os critérios eram muito limitados quanto à filiação. Abrimos para o público. E aí, desse crescimento, TJ, você falou aí agora. Então, não é uma coisa que aconteceu por acaso ou agora. É fruto de um trabalho grande com homens como Marco Guimarães, como o Márcio. O Márcio é um cara extraordinário lá no Rio Grande do Sul, com um trabalho espetacular, e outras pessoas que deram à comunidade agrícola no Brasil uma condição de brilho muito grande. Então, é importante saber o seguinte, o que está acontecendo agora é fruto de um trabalho de anos e anos de liderança coletivista no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo. Minas Gerais tem um grande líder coletivista também, que permitiu esse crescimento do crédito coletivo no Brasil inteiro. É fruto de anos de trabalho. Felizmente, frutificou com a consequência e o apoio do Banco Central. Portanto, o Banco Central era contra, hoje é a favor do crédito de crédito. Com certeza. Bom, gente, o papo está muito bom, mas o nosso tempo já está se esgotando e vamos ter tempo de fazer a nossa rodada final aqui agora. Vamos começar com você, Antônio, hoje? Maravilha, vamos começar então. Na minha rodada final, eu quero parabenizar a todos os organizadores da Expo Inter, que foi uma feira realmente muito bonita. Como eu quero terminar do jeito que eu comecei, lembrando que ela é uma feira, não é só de negócios, ela é uma feira de encontros. Eu costumo dizer que uma Expo Inter, aliás, as feiras, de uma maneira geral, ninguém sai igual que entrou. Todo mundo sai diferente que entrou, porque com alguém a gente conversa, alguém a gente ouve e alguma coisa nós aprendemos. Acho que nós temos que começar a ter as nossas feiras, não todas, algumas não têm esse perfil, mas aquelas que podem ter esse perfil de abrir mais para o público urbano, é legal, é bacana, nós precisamos fazer mais essa conexão entre o campo e a cidade, que, por sinal, o cooperativismo vem fazendo muito bem. O Márcio Porte é um querido amigo, conheço ele há muitos anos, um jovem brilhante, e que tem contribuído muito com o cooperativismo gaúcho brasileiro, assim como todos os demais já mencionados. Nós temos o Darcy, está fazendo um trabalho muito bacana na Austergs, que eu gosto da diretriz, ou seja, as cooperativas não só trabalharem para os seus associados e comunidades às quais elas estão inseridas, mas trabalharem entre elas, buscarem sinergia, a cooperativa de grãos, com a cooperativa de leite, com a cooperativa de crédito, com a cooperativa de energia elétrica, e assim sucessivamente. Então, esse é um setor que cresce muito, ajuda muito a nossa economia, e eu não tenho dúvida que ele vai prosperar bastante. Então, parabéns a todos os organizadores da Expo Inter, e muito obrigado pela companhia de todos. E João? Muito bom, eu quero também parabenizar, como o Antônio, a Expo Inter, e dizer que ela é a feira mais parecida com o Salão de Agricultura de Paris. É uma conexão campo e cidade extraordinária, viu, Antônio? Parabéns mesmo. Pessoas da cidade, o terroir, a moda, roupas, animais, natureza. Eu ia andar no pônei, mas não tive coragem de dar uma voltinha no banco, ia ficar ridículo andando no pônei. Então, obrigado, Annelise, pelo pecantone delicioso, panetone de nozes, e parabéns, Márcio, que livro de cooperativismo sensacional. Olha, e vai para frente, o Brasil vai para frente, apesar dos buracos, viu? Não tem jeito. Legal. Roberto? O Marcelo, só queria agregar a coisa de crédito, depois do Mário Cru, o Ademar Chardon, viu, Antônio, que fez um trabalho muito grande lá no Sicredi, dando origem ao Banco Sicredi, que hoje, junto com o Banco Cobb, são os dois grandes bancos brasileiros, além do Unicred e do Banco do Pessoal das Cooperativas de Pequenos Produtores, que é muito bom, né, aquele solto. Então, eu queria muito, o que eu sonho muito, Antônio, Feijão, Marcelo, é que o Brasil tenha um único banco cooperativo. Eu sonho com ter tudo junto num banco só, poderosíssimo, que seria uma coisa, já seria hoje o quinto maior banco do Brasil. Mas, além dessa questão positiva, eu quero, Marcelo, pedir perdão a todos, eu não gosto de falar de política, sabe que política é uma coisa que me chateia um pouco, mas eu não tenho como evitar fazer uma queixa muito grande hoje em relação a uma manifestação de uma ministra do governo brasileiro, chamou o agronegócio de ogronegócio. É inaceitável que o membro do governo
chama agronegócio, que sustenta o país de agronegócio. É uma pena que ainda exista gente com essa cabeça no governo brasileiro. Muito bem colocado, Roberto. Bom, o meu recado é para os produtores de leite aqui, para a cadeia do leite. Quando a gente tem todas essas dificuldades, quando a gente vive momento de escassez, ao mesmo tempo é uma oportunidade de mudança, de evolução, de avanço. E se nós nos inspirarmos na cadeia do café, na cadeia do vinho, que estão buscando aí a diferenciação, que estão buscando vinhos especiais, cafés especiais, com diferentes blends, misturas, características, que tem feito com que o produto tenha uma agregação de valor espetacular. Eu acho que, além da organização da nossa cadeia produtiva, a gente buscar essa diferenciação, sair da commodity tradicional, é um belo caminho para a gente conquistar melhores resultados. Queria agradecer a audiência de todo mundo. Quem gostou do programa, bote um gostei aí, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que o nosso programa possa cumprir seu objetivo maior, que é integrar o público urbano ao público rural. Boa noite a todos, muito obrigado aos meus colegas de bancada por mais esse programa, e a gente se vê novamente na próxima segunda-feira com mais um programa Conexão Campo Cidade. Até lá.